Hello, vocês no meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal. E hoje, gente, eu venho trazer finalmente o iceberg das novelas místicas, espíritas, religiosas, fantasiosas no geral. Esse iceberg já foi gravado 300 vezes, tá? Por isso que tá faltando vídeo no canal, tem semanas que eu não posto. Porque eu tive problema com a lapela, né, o microfone que eu uso para gravar. E aí eu fui tentar corrigir áudio, reduzir ruído. E aí tinha momentos dos áudios que eu gravava pro vídeo que ficava sem o som. Esse iceberg foi criado por mim. Tá passando imagens aí pra vocês. Quem quiser, quem gosta de fazer vídeos também nesse estilo, quem quiser pode printar aí. Tá a imagem passando pra quem quiser fazer. Vou disponibilizar lá no Reddit, que às vezes eu divulgo meus vídeos lá. Vou disponibilizar lá. Enfim, pode ser que falte alguma novela, né? Porque eu tô falando aqui das novelas da Globo, mas... pode faltar novela, inclusive, da Globo, de outras emissoras, porque aqui eu tô focando só exatamente na Globo. Mas, inclusive, pode acabar faltando. E vamos logo pra esse vídeo. A gente começa aqui com a novela Saramandaia, né? Nessa primeira camada desse iceberg, né? Saramandaia, que foi aí uma novela exibida... em 1976, eu citei a preservação dela recentemente, que eu fiz um vídeo sobre o estado de preservação das novelas da Globo. E essa novela teve um remake em 2013, então eu meio que vou abordar as duas versões, vou passar a imagem das duas, mas a história é a mesma, né? Nessa novela, Dias Gomes experimentou uma nova linguagem da teledramaturgia. Ela contou com personagens místicos como João Gibão, né, que voava, o professor Aristóbulo, que virava lobisomem, a Dona Redonda, que explodia de tanto comer, Zico Rosado, que saia formiga pelo nariz, e muitos outros. Tinha muito personagem em ambas as versões. Se eu não me engano, até no remake deve ter, acho que algum personagem a mais, não lembro agora. Mas é uma novela nesse sentido, né? A preservação da versão original tá meio difícil ali, né? A preservação. Mas o remake tá no Globoplay pra quem quiser assistir aí. O Astro foi exibido em 1977. Ela também teve um remake, né? O remake foi em 2011. E ambas as versões giravam em torno de Herculano Quintanilha, vivida por Francisco Coco, né, na primeira versão, e por Rodrigo Lombardi na segunda versão, que demonstrava profundos conhecimentos de astrologia, quiromancia, telepatia e mágica. Além dessas questões, né, que vocês estão vendo aí, o Herculano ele usava um turbante azul, tinha toda essa coisa meio esotérica, meio... vidente, cartomante, sabe? Tinha uma coisa meio assim. E ele usava os poderes dele nisso na novela. E a abertura também tinha muito isso, né? A abertura antiga, muita gente tinha medo da abertura da versão original, né? Que passava vários símbolos, elementos, umas coisas ali. Então tinha muita referência nessa abertura. E eu trouxe essa novela por isso. Sétimo Sentido foi exibido em 1982. A trama principal girava em torno da paranormal Luana Camará, vivida por Regina Duarte. E Luana acaba sofrendo uma transformação radical e tem o seu corpo tomado pelo espírito da finada atriz italiana Priscilla Capricci. Quando ela vira Priscilla, ela fala com sotaque italiano, ela começa a destratar as pessoas, ela fica naquela coisa meio vaidosa, meio tipo, eu sou uma grande atriz, me respeita, tipo, sabe? Ela fica toda ali se achando. Paraíso foi exibida em 1982 e ganhou um remake em 2009. A novela foi escrita por Benedito Rui Barbosa e as duas versões traziam a história da paixão de José Eleutério, vivido por Cadu Moliterno, e vivido por Heriberto Leão na segunda versão, que ele era conhecido como Filho do Diabo. E ele era apaixonado por Maria Rita, vivida por Cristina Mullins, e, né, na segunda versão, vivida por Natália Dill, que era conhecida como Santinha. Segundo a lenda, o pai de José tinha uma garrafa na qual ele criava um diabinho. Então essa já é uma das questões aí do motivo de eu trazer essa novela aqui. E assim, Paraíso tem essa questão meio renascer, né? Que Renascer também vai entrar aqui daqui a pouco nesse iceberg. Que Renascer também tinha isso, né, do protagonista José Inocêncio, ele criar um diabinho na garrafa, que ele falava que o diabinho soprava as coisas no ouvido dele.
Então tem essa questão também, porque essas novelas do Benedito Rui Barbosa são novelas rurais ali, tem essa coisa, né, de lendas, né, pessoa que vira cobra, pessoa que vira onça, então tem essas coisas meio assim de lendas rurais, né, então foi por isso que eu trouxe aqui para isso. Corpo a Corpo foi exibida em 1984. Essa aqui é um luxo, gente. Essa aqui eu vi recentemente, passou no Viva, enquanto o Viva existia, né? Essa foi escrita por Gilberto Braga. E o núcleo principal da novela é centrado no casamento de Eloá, vivida por Débora Duarte, e Osmar, vivido por Antônio Fagundes. Né? O casamento dos dois é abalado após, no primeiro capítulo da novela, Eloá conhecer o misterioso Raul, vivido por Flávio Galvão, que seria a personificação do demônio. Ela faz um pacto com ele para conseguir a ascensão no trabalho. Porque anos 80, né? Então tinha aquela coisa meio machista, né? E eles trabalhavam numa empresa. Ela era muito inteligente, muito focada. Ela tinha trabalhos muito bons ali, só que ela nunca era reconhecida. Então ela ficava muito nisso, querendo isso. E numa festa que acontece ali, ela acaba conhecendo o Raul. Que aí na novela, que eu não vou dar spoiler pra quem nunca viu a novela, né? Eu sei que, né, é uma novela de 40 e poucos anos aí, né? Não existe spoiler de novela, mas mesmo assim, porque o plot dessa novela é muito bom, então eu gostaria de preservar para quem for assistir, né? Vai que alguém queira assistir depois desse vídeo. Ela conhece ele e fica meio que assim, durante a novela, se ele realmente era o diabo ou não era. Se ele era... Enfim. E aí ele fala, olha, você vai conseguir o que você quer, mas saiba que em algum momento eu vou te cobrar por isso. Eu vou cobrar aí por esse favor. E aí do nada começa a acontecer umas coisas ali, ela realmente vai subir na empresa e vira diretora da empresa. Só que isso abala o casamento dela porque o marido dela é bem incompetente também. E como ela vira diretora da empresa, em algum momento ela tem que demitir ele. E fica aquela coisa porque ele e como ele é machista também, então tem aquilo que ele não consegue ver a mulher dele ganhando mais do que ele e tendo um cargo bom. Ele não consegue, tipo, torcer por ela, ficar feliz por ela. Ele meio que se sente rebaixado. Então vai virando uma confusão e o diabo, vamos assim dizer, não, o Raul, ele fica tentando, toda hora ele aparece, ele desaparece do nada e a Eloá vai ficando louca, surtada nessa novela. Então eu recomendo. Agora vamos para Roque Santeiro, uma das novelas mais icônicas da teledramaturgia, uma das novelas de maior audiência, né? Foi escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, foi exibida em 1985. E na novela falava da cidade de Asa Branca, que vivia em função dos supostos milagres de Roque Santeiro, vivido por José Wilker, um coroinha que teria morrido como mártir. Além dos milagres, né, do Roque, a trama também trazia lendas como a do lobisomem. O Roque, né, ele, assim como na novela Tieta, ele demora pra entrar na novela. Então, tipo, ele entra, acho que lá pelo capítulo 26, 27... Porque toda a história que é contada desde o começo da novela é que o Roque, ele era, né, jovem ali, sei lá, devia ter uns 17, 18 anos. E tinha um bandido lá pra assaltar a cidade. E ele morreu ali tentando defender a cidade, enfrentando o bandido. Só que na verdade ele nunca morreu, porque acharam um corpo qualquer lá, acharam que era o dele. Mas era outra pessoa que tinha morrido lá. E por conta disso pensaram, nossa, o Roque morreu pela gente. E começaram a acontecer vários milagres, começaram a atribuir ao Roque. Então ele virou meio que o santo padroeiro da cidade. Só que o Roque tá vivíssimo, ele volta lá rico lá. E os grandes da cidade, assim, o senhorzinho Malta, que é fazendeiro, o prefeito, as pessoas com poder na cidade, não quer que ele volte, né, que ele se revele, porque o fato da cidade acreditar que o Roque morreu e é um santo é o que movimenta a cidade, né, que o povo vende coisas dele, medalhinha de Roque Santeiro, imagem dele, terço, vende um monte de coisa ali. Então, tipo, com ele se revelando, todo mundo descobrindo que é uma farsa, aí ninguém ganha dinheiro ali, né? Então eles tentam meio que impedir o Roque de se revelar. Ele fica de todo jeito tentando esconder ele lá. E além dessa história do Roque, tem o lobisomem da cidade, que sempre falam lá, na noite de lua cheia da quinta pra sexta, o professor Astromar, né, tá passando a imagem, ele vira lobisomem. Só que aí num certo momento da novela fica uma coisa, tipo, eu acho que não é o professor Astromar, sabe? Fica uma coisa... Aquela coisa clássica que é tipo quando tem um quem matou na novela, que vai mostrando várias pessoas, vários homens da cidade saindo, e fica aquela coisa meio... Será que ele é lobisomem? Será que é ele? Será que não é? E fica nisso, e se eu não me engano, o lobisomem de fato é revelado no último capítulo da novela. A identidade dele, né?
De Quina pra Lua foi exibida em 1985. Era uma novela, se não me engano, acho que das 6. Zezão, vivido por Milton Moraes, ele morre atropelado logo depois de ganhar na loteria. E o bilhete premiado é enterrado com ele. A família desenterra ele e encontra o cadáver apenas de cueca e deduz que o bilhete foi roubado. O espírito de Zezão volta à Terra para proteger a família. Tá passando imagens aí. O espírito dele fica ali por perto. E como eu não vi essa novela ainda, inclusive eu torço muito pra entrar no Globoplay, creio eu que o espírito, tipo, a família não vê, mas ele tá ali. Ele tenta agir, ele tenta fazer o que ele pode pra proteger, pra tentar impedir de alguém fazer algo. E provavelmente alguém já deve ter desenterrado ele antes e roubado o bilhete que tava com ele, né? Então deve ser por isso que a família não encontrou. Mandala foi exibida em 1987. Essa é uma novela polêmica, né? Tinha umas questões ali com incesto, tinha uns rolês, mas não é essa parte que eu venho trazer na história. A segunda fase da trama de Dias Gomes foi marcada por cenas que envolviam práticas místicas. O personagem Argemiro, vivido por Carlos Augusto Strasser, que tá passando imagens aí, era o principal foco. Ele era guru espiritual, jogava búzios, fazia profecias, tinha alguns embates ali, aquelas coisas meio psíquicas, que é um encarando o outro, e é um poder ali pela mente, tem uns rolê meio doido ali. E a própria abertura tinha isso, né, que tinha essa coisa meio mística mesmo. Então, Mandala eu trago aqui por isso. A preservação dessa novela tá meio complicada. Quem quiser saber da preservação de algumas das novelas que eu estou citando aqui, basta ver os últimos vídeos que eu soltei aí sobre o estado de preservação das novelas, que eu dividi por faixas de horários. Fechando essa primeira camada do iceberg, a gente tem O Sexo dos Anjos, exibida em 1989, escrita por Ivani Ribeiro. A novela contava um romance entre um anjo e uma mortal, e foi inspirada na novela O Terceiro Pecado, novela também escrita pela Ivani em 1968. Basicamente, o enredo da trama era que Diana era um anjo da morte, e ela designava um emissário, que era o Felipe Camargo, para buscar Isabela, vivida por Isabela Garcia, na Terra. Então tinha uma questão de, tipo, ela fez 18 anos, ela precisa cometer 3 pecados. Assim que ela fazer esses pecados, ela vai ter que morrer, você vai ter que trazer ela. Só que, tipo, ele se apaixona por ela, aquele clássico, né? Ele conhece ela, acha ela linda, se apaixona por ela e não quer, e tenta impedir ela de cometer os pecados, porque não quer que ela morra, né? Então fica essa situação, e ele tá na Terra como uma pessoa humana, né? Como uma pessoa normal ali, ninguém sabe que ele é um anjo. Então ele tá ali por perto tentando fazer o que ele pode ali. Abrindo a segunda camada, a gente tem uma novela icônica, né, uma novela lendária, que é Vamp, né, de 1991, escrita aí por Antônio Calmon. Comédia sobre vampiros misturou suspense e rock para abordar conflitos familiares e dramas típicos da juventude. Natasha, vivida por Cláudio Hanna, vende sua alma ao terrível conde Vladimir Polanski, vivido por Neila Torraca, para ter sucesso como cantora de rock e se torna vampira. O Vlad, que é icônico, o Neila Torraca inclusive até conta que no começo era pra ele fazer essa aparição ali, mordia ela, tinha uma aparição rápida assim nos primeiros capítulos e só. Só que o povo gostou tanto dele que a Globo botou o Neila Torraca até o final da novela. Então ele vira o grande vilão da novela e fica ali a novela inteira. E é uma novela icônica, né, gente? Tem um grande elenco e aí vai virando aquele rolo que um morde o outro e vai mordendo o outro, e vai tendo um monte de vampiro nessa novela. E é uma novela da Sete, não tem muito humor. Então é uma novela muito icônica. E foi a primeira, porque só tem 2, né? Mas foi a primeira das novelas de vampiro que a Globo produziu, né? Agora a gente tem Deus Nos Acuda, exibida em 1992. A novela foi escrita por Silvio de Abreu. E a novela contava a história de Celestina, vivida por Dercy Gonçalves, um anjo responsável pelo Brasil. Ao ser ameaçada por Deus de ser enviada para o país que deveria ajudar a crescer, ela procura seu amigo Anjo Gabriel, vivido por Cláudio Correia Castro, para ajudá-la. E essa novela também é da Sete, então tem essa coisa maravilhosa de humor que é... Você tem a Dercy Gonçalves. Pô, a Dercy Gonçalves é icônica, e ela sempre foi conhecida por ser desbocada e tudo mais. E ela é uma precursora do humor no Brasil, né? Ela fazia coisas de humor, tipo, uma das primeiras mulheres no humor no Brasil, tipo...
muitos e muitos anos atrás, né? Século, quase, basicamente. E ela, que já tem essa coisa do humor, ela era um anjo. E ela tinha que cuidar do Brasil. E Deus falou, se você não cuidar do Brasil, você vai morar lá. Eu vou te mandar pra lá pra você cuidar pessoalmente. E ela não queria vir pro Brasil. Eu tinha essa crítica social também. E tinha aquela coisa dela ficar jogando... Ai, tá dando errado alguma coisa. Ela jogava raio no Brasil, jogava poder aqui no Brasil. Ai, era muito icônico. Pedra sobre Pedra foi exibida em 1992, escrita por Aguinaldo Silva. Aqui tem histórias repletas de realismo fantástico, e isso tudo permeava a trama, e uma delas é do fotógrafo Jorge Tadeu, vivido por Fábio Júnior, que seduz várias mulheres da cidade e ele é assassinado. Após a sua morte, ele aparece para as mulheres que comem a flor que brota de seu túmulo. Né? Essa novela tem outras questões, ele como vilão Cândido Alegria, que no final ele vira uma estátua de pedra, porque ele tem um pacto com o diabo. Então tem essas questões ali, mas tem a história do Jorge Tadeu, que ele seduzia várias mulheres, a maioria delas casadas, diga-se de passagem, e todas elas tinham um caso com ele. Num certo momento ele é assassinado na novela, então tem esse quem matou, né? E aí, depois que ele morre, brota uma árvore, né? Um pé de flor, enfim. Bota lá, e sempre que essas mulheres meio que viúvas dele, né? Elas têm que pegar uma flor, né, que é o antúrio, e sempre que elas comessem a flor, ele aparecia pra elas. Então tinha essa coisa também meio doida. Elas comiam a flor do antúrio, que tá passando aí as imagens da flor. Sempre que elas comiam a flor, ele aparecia pra elas. Olho no Olho foi exibido em 1993. O tema da paranormalidade era o plano central da trama, trazendo efeitos especiais surpreendentes para a época para mostrar a luta do bem contra o mal. E também tinha essa coisa, né? Uma coisa meio Mutantes, mas só que uma versão que presta, né? Porque, enfim. Só que tinha essa coisa de sair raio do olho, essa coisa de poder mesmo, meio X-Men, não sei, uma vibe meio assim. Tinha negócio meio com exorcismo, que tinha o Tony Ramos fazendo um padre. Então era um surto essa novela, mas eu achava a abertura chique. Eu não cheguei a ver a novela, mas tem cenas, aí se procurar na internet você acha cenas. E tem a abertura completa na internet, a abertura é muito chique. Agora sim, temos Renascer, exibida em 1993 e com remake em 2024, né, no ano passado. A trama girava em torno do coronel José Inocêncio, vivido por Antônio Fagundes, e no remake vivido por Marcos Palmeira, um fazendeiro contador de histórias que mantém uma aura mística ao seu redor, o seu diabinho na garrafa, o facão ligado à sua vida e aparições da sua falecida esposa Maria Santa. O José Inocêncio, ele vivia... É porque na história, para os personagens, fica aquela coisa do... Ah, ele é contador de história, ele conta isso porque é lenda. Só que para quem assiste, realmente, ele tem o diabinho na garrafa, que ele vive falando que o diabinho sopra as coisas pra ele, e aí acontece umas coisas meio esquisitas ali... E tem a história do facão, que ele finca o facão dele ali no pé do Jequitibá Rei, que ele fala, enquanto meu facão estiver aqui, tipo, nem eu nem você morre. Então, só depois que o filho dele tira o facão de lá que ele morre, né? Então, lá no final da novela. Então tem essas questões. E tem a Maria Santa, que é a mulher dele, que no passado, quando ambos eram novos, né? Ela morreu no parto. E ele nunca superou isso. E por conta disso ele acaba rejeitando um dos filhos dele, porque foi esse filho que estava nascendo quando ela morreu. Então ele meio que culpa o filho pela morte dela. Então tem essas questões e a esposa dele, a Maria Santa, ela fica aparecendo ao longo da novela como espírito. Aparece em sonho pra ele, aparece pros filhos. Quando algum personagem morre, né, um dos filhos dela quando morre, ela vem pra buscar. Era Ferida foi exibida em 1994, uma novela também escrita por Aguinaldo Silva, e a trama trazia o misticismo através de personagens como Flamel, vivido por Edson Celulari, um alquimista misterioso, o coveiro Orestes, vivido por Cláudio Marzo, que falava com os mortos, Camila, vivida por Cláudio Hanna, uma anja que dormia por meses, e Rubra Rosa, vivida por Suzana Vieira, que ao se encontrar com o amante, tudo ao seu redor pegava fogo, inclusive a cama. Né? Então eram personagens assim... Uma vibe meio Saramandaia, né? Que eram personagens que tinham uns poderes inusitados ali, gente que flutuava e tudo mais. Ela que é muito pedida pra ter reprise, pra vir no Globoplay, mas até agora nada.
Mas a novela já tem uns 30 anos. Vamos ver se vem aí um dia. A Viagem, 1994. Eu amo essa novela, não é segredo pra ninguém. Tô pensando em trazer mais algum conteúdo sobre a Viagem, porque a Viagem volta agora nessa segunda-feira. Não sei que dia que vai estar saindo esse vídeo. Se sair na semana da estreia, a novela A Viagem volta segunda-feira, dia 12 de maio. Então é capaz desse vídeo sair até depois da estreia da novela, mas vai estar passando aí, não vale a pena ver de novo, como substituta de Tieta. A novela escrita por Ivani Ribeiro abordava a trama, né, do tema da vida após a morte, né, de acordo com a doutrina espírita kardecista. Na novela, Alexandre, vivido por Guilherme Fontes, se mata na cadeia após ter sido condenado por seus crimes. No Vale dos Suicidas, ele se torna um espírito obsessor e tenta se vingar de quem o traiu, entre muitas aspas, né. E aí é uma novela clássica, né? Tem aquela coisa de vidas passadas, né? Tem os protagonistas da Diná, que é a Cristiane Tornoni, e o Otávio, que é o Antônio Fagundes. Essa questão de vidas passadas. E aí é como o Antônio Fagundes sempre fala, que a Viagem é aquela novela que você tem que torcer pra mocinha morrer, porque o mocinho morre num dado momento da novela. E aí ela fica naquele luto, fica naquele sofrimento por ele. E aí ela vive falando que quer morrer. E meio que você torce, tipo, nossa, ela precisa morrer pra poder reencontrar com ele lá no nosso lar, na colônia espiritual, para os dois se reencontrarem e viver o amor deles eternamente. Então tem isso. E tem o Alexandre, né, que vira um espírito obsessor, que é o grande vilão da novela. Mesmo depois de morto, ele atenta a todo mundo, sai possuindo os outros, vai criando intriga, criando discórdia, causa morte, causa tudo ali na novela. E é uma novela muito bonita, muito emocionante. Eu gosto muito dela. Eu tenho 3 conteúdos prontos sobre a Viagem. Tem um de curiosidades, que já tem no canal, que eu soltei em novembro, quando a reprise terminou no Viva, no ano passado. Tem um conteúdo que é sobre a trilha sonora da novela. Não sei como é que eu poderia adaptar esse conteúdo pro YouTube sem tomar direitos autorais, né? Porque eu vou levar pro Twitter esse tema, como thread. E tem sobre atores e atrizes do elenco que já faleceram. Quem quiser sobre um desses 2 temas que não seja de curiosidades, porque já tem aqui no YouTube, só comentar aí que eu posso trazer. Fim do Mundo foi exibido em 1996. A trama de Dias Gomes levantava a questão: o que você faria se só lhe restasse um dia? A novela se passa na fictícia Tabacópolis, na Bahia, que vive do turismo, estimulado pela Gruta do Amor e pela fama do paranormal Joãozinho de Dagmar, vivido por Paulo Betti. A Gruta do Amor era basicamente uma gruta que você ia lá e ia te dando um negócio ali, se é que vocês me entendem, você ia ficando doido ali e as pessoas faziam amor na Gruta do Amor, né? Falando de um jeito assim pro YouTube não invocar comigo. E tem o Joãozinho de Dagmar, que ele é paranormal, ele entorta a colher, ele tem poder na mente, prevê as coisas, e num momento da novela ele prevê que o mundo vai acabar e começa a sair espalhando pela cidade, que vai vir o fim do mundo. Na abertura já tem isso também, né? Que mostra aí caindo um meteoro, uns rolos. E é uma novela bem curta, né? Ela foi exibida na faixa das 8, mas ela só teve 36 capítulos. Eu não lembro qual que foi a questão ali, mas acho que ela foi jogada ali pra dar tempo de entrar outra novela, pra dar tempo de produzir outra novela. Eu não lembro o que rolou. Anjo de Mim foi exibida em 1997. É uma novela espírita também, né? O espiritismo visto sob a ótica da regressão a vidas passadas é o tema central. O cético escultor Floriano, vivido por Tony Ramos, é atormentado por visões de uma mulher que morre a seus pés. Tempos depois, ele precisa reencontrar, mas ela não reencarnou com a mesma fisionomia. É uma coisa meio alma gêmea, que eu também vou citar aqui. É uma novela em que, tipo, ele conhece uma mulher que é uma atriz. É uma atriz, no caso, né? Uma atriz faz o papel dessa mulher, que eu esqueci agora quem é a atriz. E ela morre. E ele meio que fica apaixonado por ela, mas porque ela meio que deixa uma coisa, tipo, ó, eu morri, mas você vai ter que me reencontrar. Se vira. É basicamente, se vira pra me encontrar que eu vou estar com outra cara. E aí ele vai aí pra esse Brasil aí, vai uma cidade ali que ele vive, mas ele vai ter que reencontrar essa mulher, mas é que tá com outra aparência porque ela reencarnou em outra pessoa, não reencarnou com a mesma cara, né? Então ele vai ter que tentar reencontrar esse grande amor dele aí. Inclusive é uma novela que eu quero muito assistir, tô esperando aí entrar no Globoplay. Acho a abertura um luxo, inclusive. Para fechar a segunda camada desse iceberg, temos aqui A Indomada, exibida em 1997, escrita por Agnaldo Silva, né? Lá vem ele mais uma vez.
A trama misturava realismo fantástico e cultura nordestina. Um dos mistérios mais marcantes foi a identidade do temido Cadeirudo. Uma cena também marcante foi a morte da vilã Maria Altiva, que virou fumaça após morrer num incêndio no capítulo final. A Indomada, ela tem a mesma vibe ali de Fera Ferida e Pedra sobre Pedra, que também são escritos pelo Aguinaldo, e um pouco até de Roque Santeiro, que ele escreveu junto com o Dias Gomes, e até Tieta, que também é escrito por ele, que tem essa coisa meio nordestina, tem essa, né, cidade fictícia, e tem essas histórias, essas lendas, esses personagens assim. Tinha o Cadeirudo, que muita gente tinha medo, e ele não era bem um espírito nem nada, né? Era uma pessoa vestida assim. O Cadeirudo atacava as mulheres na cidade, mas só que era... No fim foi revelado que fazia isso pra poder meio que dar um alerta nas mulheres, tipo, ei, minha filha, não é pra você ficar andando sozinha à noite. Era o que era explicado na novela, pelo menos, né? E tinha também a Maria Altiva, que era a grande vilã da novela, vivida por Eva Vilma. E no final ela morre queimada, né, carbonizada ali no incêndio ali. E aí, assim que ela, ali durante o incêndio, começa a subir uma fumaça roxa no céu com o rosto dela. Ela começa a dar uma risada diabólica e fala, eu voltarei, me aguardem, não sei o que. E ficou icônica também por isso. Gente, esse vídeo vai se encerrando por aqui, tá? Eu tinha deixado uma enquete perguntando se vocês queriam o iceberg completo ou a versão dividida em duas camadas num vídeo e 2 camadas em outro. Vocês optaram por dividir o vídeo, então a gente encerra essa parte aqui. Na semana que vem a gente vem com o resto do iceberg. E eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like de vocês, ativassem o sininho, ficassem aí de olho, que logo logo eu tô de volta com a segunda parte. Ainda tem muito vídeo pra fazer ainda, tá? Então é isso.